Podemos iniciar a gravação. Bom dia, professores de arte da Diretoria de Ensino da cidade de Mauá, que abrange as cidades de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Nós vamos iniciar a nossa 12ª ATPC de Arte, Linguagem do Teatro, falando hoje especificamente sobre circo, o circo como forma de arte. Vamos lembrar, professores, que a cada semana a gente sugere que os professores postem atividades de arte. Alguns professores têm usado a prática de postar o bimestre todo e depois ir corrigindo. Nós consideramos que esse método é um método mais difícil, porque depois vem atividade de uma semana, não vem atividade da outra, precisa ficar falando para o aluno, retomando as atividades. É interessante fazer assim. Todas as quartas-feiras nós temos a nossa ATPC, que é a nossa aula, reunião de trabalho com os professores de arte. Quem tem 32 aulas, tem 7 ATPCs. ATPC da diretoria, da escola e até do centro de mídias, muitas vezes. Hoje não haverá do centro de mídias, haverá 3 ATPCs da diretoria e 4 relativos à escola. Hoje é dia de alinhamento, de planejar a aula, de estudar o conteúdo, de ver as habilidades. Na quinta e na sexta-feira, vocês postam atividade e na semana que vem, segunda e terça-feira, vocês corrigem as atividades postadas, procuram online quem não postou. Silvia, e assim, sim? Desculpa interromper, mas eu acabei de gerar a lista de presença, já está no chat. Vocês receberam como um quadradinho escrito o meu nome, né? Criou uma votação, os resultados são visíveis para todos, os nomes gravados. A TPC de arte, lista de presença, você vai clicar no presente e enviar voto, ok? É só isso, então eu peço que ninguém digite nada no chat. Conforme as pessoas forem digitando, a lista vai sumindo, então vocês conseguem rolar a barra, tá? Mas já está no chat. Então, abram o chat e votem. Só clicar em presente e enviar voto. Tudo bem? Ok. Lembrando que nós estamos gravando, essa gravação, ela vai depois para o YouTube, é uma gravação ao vivo, tá? E por ser uma gravação ao vivo, pode ter falhas, pode ter alguns momentos que não está exatamente como a gente gostaria. Lilian, vocês estão observando aí o PowerPoint, os slides do PowerPoint? Sim, estamos vendo e o pessoal está comentando que deu erro na lista. Espera um minutinho, vou tentar girar de novo. Calma, se todo mundo ficar mandando mensagem no chat vai dar erro mesmo, porque a lista vai sumir. Então, espera um minutinho que eu vou tentar girar a lista de novo. Se der erro de novo, eu vou tentando de novo. Calma que uma hora vai dar certo. Pode continuar, Silvia. Na verdade, não se preocupem com a presença, porque a presença, cada vez que vocês entram, já aparece o e-mail de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a esta parte, tá bom? Então, continuando aqui, nós vamos falar hoje sobre a linguagem do teatro, circo. Mas circo é arte? Vamos pensar um pouquinho, trabalhar em circo, ver apresentações de circo. Você está vendo arte? Vamos ver aqui a habilidade trabalhada nessa semana. Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico, coletivo e colaborativo. Esta habilidade, ela perpassa todas as séries do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Nós hoje vamos falar sobre todas as séries que nós
na Secretaria, né, de Educação do Estado de São Paulo, nós trabalhamos, porque as escolas estaduais têm alunos do primeiro ano do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Estamos falando no geral, tá? Então, vamos trabalhar essa habilidade de investigar e experimentar diferentes funções teatrais. O circo como linguagem artística. O circo é uma linguagem que se constituiu a partir do diálogo com outras expressões artísticas, como o teatro, a dança, as artes visuais e a performance. Está aí no slide o acesso a um link do SESC. Esses slides serão mandados para vocês através do e-mail e ficará também disponível no site da Diretoria de Ensino. Aí vocês poderão clicar e ter muita informação a partir de um trabalho do SESC sobre a linguagem artística chamada circo. Então, todas as linhas azuis que aparecem são links de estudo para outras organizações que irão, em determinado momento, nos ajudar a compreender a linguagem. Desculpem, aí eu dei uma engasgada aqui na hora da fala e vamos seguir. O circo. O circo é uma arte capaz de chegar com mais facilidade a qualquer lugar e a falar com qualquer classe social. Olha que coisa mais interessante, mais bonita de se entender. É uma linguagem artística que consegue chegar a qualquer lugar e a falar com qualquer classe social. Então, é uma forma de arte bastante acessível. Embora muitos dos nossos alunos nunca tenham ido ao circo de lona, ao circo tradicional, eles podem ter acesso à linguagem do circo através da televisão e até mesmo nos faróis, nas ruas da cidade, aonde nós temos trabalhadores de arte circense que fazem malabarismo, trabalham como palhaços e arrecadam algum dinheiro nos faróis. Já falamos sobre isto na nossa semana passada. Segundo o professor da Universidade Estadual de Campinas e pesquisador da área do circo, professor Marco Bortoleto, se existe algo que ajuda a distinguir o circo de outras linguagens, este algo é o risco. Muito bem, os trabalhadores do circo levam seu corpo ao limite. A relação do corpo, da acrobacia, faz do circo uma arte extremamente atrativa a uma sociedade contemporânea que gosta de se expor ao risco. Circo é circo. Assista o documentário do SESC. Desculpa que no slide está escrito ao contrário a palavra SESC, nós vamos ter que corrigir. Aqui está o canal do YouTube e realizado pelo SESC, o filme traz registros poéticos de espetáculos circenses e entrevistas com artistas, diretores e pesquisadores de diversos países que abordam a formação e o labor do artista. O risco como estética, a memória, diferentes espaços de apresentação e possibilidades atuais de construção dramatúrgicas. O circo, ele trabalha de uma maneira que ele expõe o artista e o corpo do artista a uma série de contorcionismos, malabares, trapézio
e outras formas de apresentação que colocam o corpo do artista em risco, suspende a respiração dos espectadores e é uma das características do circo, sim. As artes circenses já eram praticadas há 4.000 anos em inúmeras civilizações da antiguidade, na China, na Grécia, no Egito, na Índia. Mas foi no Império Romano que o circo desenvolveu-se nos moldes que se assemelham ao que conhecemos hoje. Circo tem origem etimológica do latim circus, que significa círculo ou anel. Então, a arte circense é uma arte milenar. Sempre que nós trabalhamos com os nossos alunos, nós vamos colocar um pouco da história daquela linguagem artística que nós estamos trabalhando, porque os alunos merecem conhecer e nós podemos incentivar os nossos alunos a conhecer a história das linguagens que nós trabalhamos. Lembrando que nós estamos no 3º bimestre, agosto e setembro, que ele será online. Continuamos trabalhando online nessa pandemia do Covid-19. Estamos procurando trabalhar com os nossos alunos de forma digital. E, sendo assim, trabalharemos à distância com os nossos alunos. Esses slides, se vocês quiserem compartilhar com os alunos, é possível, mas esses slides são slides de trabalho e, com certeza, serão compartilhados com todos os professores da nossa diretoria de ensino de Mauá através do e-mail de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao trabalho desta semana, vocês poderão escrever e-mail tirando a dúvida para arte.mauá.silvia@gmail.com. E durante a semana estaremos lendo os slides e respondendo estas dúvidas. Sabe qual é o circo conhecido mais antigo do mundo? É o Circo Máximos. Foi o primeiro grande circo construído em Roma no século IV a.C. Este círculo conseguia atender a 150.000 pessoas. Havia apresentações de malabaristas, havia apresentações também cruéis, com animais selvagens e gladiadores. O circo era um momento de vida ou de morte, aonde os espectadores assistiam espetáculos cruéis. Este Círculo Máximos, ele foi destruído por um incêndio e foi substituído pelo Coliseu, cujas ruínas estão até hoje na cidade de Roma, na Itália, na Europa. O Coliseu ele foi construído no ano 4000 a.C. O circo continua por toda a Idade Média, porque surgem apresentações de artistas populares em espaços públicos, nas praças, nas entradas das igrejas e nas feiras. Nasciam, assim, as famílias de saltimbancos, que viajavam de cidade em cidade para apresentar seus números cômicos de pirografia, ou seja, engolir fogo, malabarismo, de dança e apresentações teatrais. No século XVIII, na Inglaterra, os circos ganharam as características modernas. Foi fundado o Anfiteatro Real das Artes, criado pelo inglês Philip Astley, em 1768. Apresentavam shows equestres e entre as apresentações com cavalos podiam-se ver exibições de malabarismo e palhaçaria. Palhaçaria é a arte de fazer rir.
que faz com que, de geração a geração, a arte do palhaço seja transmitida. O circo brasileiro chega no Brasil no século XIX, ou seja, em 1800, e está relacionado com as comunidades ciganas, que levavam uma vida nômade, se apresentando de cidade em cidade. Havia atrações como ilusionismo e a doma de animais. Ilusionismo são as mágicas, serrar uma mulher ao meio, como, por exemplo, são truques de mágica que deixam os espectadores emocionados e sem saber como é que esse artista conseguiu serrar uma mulher ao meio, por exemplo. Hoje em dia é proibido usar toda espécie de animal nos circos devido ao histórico de maltratar animais. Não podemos mais usar elefantes, tigres, onças e outros animais selvagens. Então, vamos ao circo? Vamos aprender um pouco mais sobre esta arte milenar. Os palhaços. Falamos em circo, já lembramos de palhaços. O palhaço Arrelia, o palhaço Carequinha e outros palhaços que fizeram sucesso aqui no Brasil e são conhecidos das crianças. Temos aqui que destacar que a arte da palhaçaria se desenvolve no Brasil um pouco diferente da Europa, porque na Europa nós temos os palhaços muito ligados com a arte da mímica. O palhaço, ele é mais ligado com a arte da mímica, e no Brasil nós temos a arte da palhaçaria, ligados ao cômico, ao divertido, contar piadas, tá? Mas toda vez que nós falamos em palhaço, hoje em dia, no século XXI, nós temos também que ficar atentos aos filmes que passam na televisão, as boatos da internet e outras formas de comunicação que colocam os palhaços como uma pessoa sombria e do mal. O mais conhecido é a figura Coringa, uma das personagens do filme e da história do Batman, que é o Homem-Morcego. Temos na internet inúmeros relatos de palhaços que assustam as pessoas. Então, quando nós vamos falar da arte da palhaçaria com as crianças, devemos tomar bastante cuidado, sugerir atividades aonde podemos apreciar palhaços que fazem rir, porque senão crianças do primeiro e do segundo ano podem ficar com medo, devido a boatos na internet, de palhaços que andam na rua, de palhaços que assustam as pessoas e praticam a maldade. Ok? O que é esse nosso século XXI? Tá? Vamos pensar um pouquinho, vamos analisar. O palhaço, muitas vezes, ele também pode ser um mímico. Tá? Então, falando em mímica, vamos fazer uma proposta de trabalho para os alunos dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental. Através dos gestos, as crianças podem aprender a transmitir suas emoções, sentimentos, pensamentos, ajudando-lhes a se abrir aos outros de uma maneira lúdica. Peça para os seus alunos do primeiro e do segundo ano, com a ajuda dos seus pais ou responsáveis, representar nomes dos filmes. Peça para um adulto filmar. Por exemplo, se os alunos tivessem que apresentar o nome do filme O Rei Leão para uma plateia que vai adivinhar
qual é a mímica que ele está fazendo. Como ele representaria o filme O Rei Leão através de mímica? Através de um rugido, mostrando força, tentando imitar um leão? E se o filme em questão fosse Aladim, que é um mágico que vive dentro de uma lâmpada mágica? Através de gestos, de mímica, o aluno conseguiria representar este filme? Imaginando uma lâmpada, esfregando essa lâmpada e saindo um grande gênio? E o filme Dumbo? Se vocês pedirem para alunos do primeiro e segundo anos fazerem mímicas que representam o filme Dumbo, como eles fariam? Imitando um elefante de grandes orelhas? Como Treinar o Seu Dragão? É um outro filme. Tomamos cuidado de colocar filmes que tiveram sucesso no ano 2019 nos cinemas brasileiros, tá? Filmes recentes. Como Treinar o Seu Dragão? Se pedíssemos para alunos dos primeiros e segundos anos fazerem a mímica Como Treinar o Seu Dragão, de que maneira eles iriam representar um grande dragão que solta fogo pela boca? Fazendo essa proposta para os alunos do primeiro e segundo ano, ou seja, convidando os alunos a fazer mímica, às vezes eles podem não entender direito o que você está pedindo. Então, uma proposta. Que tal você, professor, fazer um pequeno vídeo com o seu celular, enviar para os seus alunos? Um vídeo pequeno, de 15 ou 20 segundos. Você explica o que é mímica e logo em seguida fala para eles: caros alunos, eu vou fazer a mímica que representa o título de um filme. Você consegue adivinhar sobre qual filme estou falando? Aí você, professor, faz a mímica que representa, por exemplo, uma sugestão, o filme Dumbo, e deixa no ar. Será que os alunos de vocês vão adivinhar o nome do filme? E aí, professor? Você conseguiria se expor e fazer um pequeno vídeo de 15, 20 segundos conversando com seus alunos sobre o que é mímica? Enviar através do meio de comunicação que vocês usam, que a escola de vocês usa, enviar para a família, enviar para os responsáveis, para chegar até este aluno do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental, explicando o que é mímica, e até mesmo você, professor, fazendo uma mímica, antes de sugerir que os seus alunos também façam? É uma sugestão, lembrando que tudo que nós falamos nas nossas ATPCs de arte são sugestões de trabalho. E hoje estamos falando sobre a linguagem artística do circo, que é a nossa 12ª ATPC. Lembrando que na próxima semana nós teremos a semana do Despluga. Não teremos trabalho online, o centro de mídias não estará funcionando, nós estaremos desplugados para descansar a nossa mente deste trabalho online, à distância, nesta pandemia do Covid-2019. Malabaristas. Estamos falando sobre a linguagem do circo com os nossos alunos, que é uma linguagem ligada ao teatro, à performance, à música, à dança. E vamos falar sobre malabaristas. Que tal falar sobre malabaristas com os nossos alunos? Explicar o que é um malabarista e fazer uma proposta de trabalho com os nossos alunos. Que tal? Vamos propor para os nossos alunos do terceiros e quartos anos fazer malabarismo com uma bolinha apenas. Se não há uma bolinha em casa, pode ser um limão. Será que os nossos alunos têm um limão em casa? Ou uma pequena laranja?
falando para os nossos alunos sobre a linguagem do circo, falando que no circo existe malabarista, que muitas vezes eles viram malabaristas arrecadando dinheiro nos sinais, fazendo malabarismo e arrecadando dinheiro para o seu sustento nos sinais de trânsito. Vamos falar para os nossos alunos, que tal fazermos malabarismo com uma única bolinha? Pegue a bolinha com a mão direita, jogue para o alto e novamente pegue a bolinha com a mão direita. Depois faça isso com a mão esquerda. Que tal jogar a bolinha para o alto e trocar de mão? E depois, que tal jogar a bolinha para o alto, bater palma e pegar a bolinha novamente? Os nossos alunos do 3º e 4º ano, fazendo essa atividade em casa, proposta por vocês, professores dos anos iniciais, que estarão trabalhando teatro neste 2º bimestre e dentro da linguagem teatro, a linguagem do circo, eles estarão trabalhando malabarismo, mas malabarismo com uma bolinha só. É assim que os malabaristas começam. Depois eles vão para 2 bolinhas, 3 bolinhas ou mais. Continuando, podemos falar para os nossos alunos do 3º e 4º anos sobre o mágico ou o ilusionista. É muito interessante o trabalho de mágica e sempre deixa as nossas crianças, os nossos alunos entretidos. Quem já foi ao circo? Podemos perguntar para os nossos alunos. Muitos deles nunca foram no circo de lona, outros já foram. Outros viram apresentações de mágica na televisão. Será que tem algum aluno que nunca viu uma apresentação de mágica ou de um mágico? Um ilusionista que suspende uma mulher no ar e faz outras mágicas? Pelo menos na televisão, eu acho que eles já viram, tá? Então, vamos propor para os nossos alunos entender que a mágica ou ilusionismo que é apresentado nos circos de lona, nas ruas, também na televisão e nos teatros, são truques milenares para iludir, como o nome diz, iludir o espectador de que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa diferente está acontecendo. Como nessa imagem, nós vemos como que é feito o truque de serrar uma mulher ao meio. Na verdade, são 2 mulheres colocadas de maneira que os espectadores tenham a ilusão de que é apenas uma mulher e essa mulher será serrada ao meio. Então, vamos falar para os nossos alunos dos truques de mágica e de ilusionismo e sugerir para os nossos alunos que eles mesmos façam mágica. Para os nossos alunos dos 5º anos, nós já podemos, sim, pedir para que eles façam alguns truques de mágica nas suas casas. Assim, eles estarão trabalhando a linguagem artística do circo, que faz parte da linguagem que nós estamos trabalhando no 3º bimestre, ou seja, teatro. Trabalhar em circo é uma forma de arte. Que tal ensinar para os nossos alunos como fazer o teletransporte de líquido? Você tem 2 copos e você vai fazer com que o líquido de um copo passe para o outro copo sem você derramar esse líquido. E agora, como que é esse truque? Fica aí no YouTube para vocês como faz teletransporte de líquido. Vocês mesmos podem tentar em casa. Precisa de copinhos de plástico e precisa de água e uma tinta para colorir esta água. Pode ser anilina, pode ser um guache, pode ser uma tinta que os alunos têm em casa e pode ser mesmo um chá, né? Um chá tem cor
E esse chá será usado como líquido colorido para aprendermos a mágica do teletransporte líquido. Quando eu mandar os slides todos para vocês no e-mail, vocês poderão clicar neste link e ver como é que faz esse truque de mágica de ilusionismo. E será que os nossos alunos dos quintos anos conseguem praticar o copo que flutua? Como faz para um copo flutuar? Tudo que nós precisamos é um copo de isopor e logo em seguida os alunos assistem esse pequeno vídeo de 3 minutos, aonde o mágico ensina a fazer um copo de isopor flutuar. Na verdade, é um truque que com um pouco de jeitinho o nosso aluno conseguirá apresentar para os seus familiares. Nós ainda estamos no momento de pandemia e devemos evitar aglomerações com vizinhos, chamar vizinhos para ficar em casa e devemos evitar essas trocas ainda neste momento, tá? Por isso, nós sempre sugerimos trabalhos que os alunos possam realizar em casa, com os seus irmãos, com os seus pais ou responsáveis. Fica aí uma dica de um site chamado leiturinha.com.br. É bastante interessante e aí é apresentado 4 truques de mágica que vocês podem fazer com os alunos ou para os alunos, ou os alunos fazem em casa e apresentam para vocês através de pequenos vídeos ou fazem relatos se conseguiram ou não aprender alguns truques de mágica. Sextos e sétimos anos. Sextos e sétimos anos, você já pode começar a falar mais sobre a história do circo. Lembrando que quando nós trabalhamos do 1º ao 5º ano, o professor sabe muito bem o que está fazendo, mas a apresentação é feita de uma forma lúdica para atrair os nossos alunos do 1º ao 5º ano para a linguagem da arte, do teatro. E essa semana, especificamente, a sugestão é que todos trabalhem a linguagem do circo, tá? Para os sextos e sétimos anos, fale de artistas que pintaram e cantaram as artes circenses. Podemos falar do Portinari. Olha que interessante. Portinari tem várias obras de arte relacionadas ao circo. Peça para os alunos pesquisarem as imagens que Portinari fez da cidade de Brodowski, no interior do estado de São Paulo, quando o circo ia para sua cidade. Já adulto, Portinari lembrou dessas vivências e pintou arte circense, fez pintura do picadeiro, do palhaço e de apresentações circenses. Fernand Léger, Marc Chagall, todos esses artistas, eles fizeram pintura ou desenho relacionados ao circo. Podemos pedir essa pesquisa para os nossos alunos. E música que fala sobre circo. Peça para os nossos alunos dos sextos e sétimos anos pesquisarem a música A Foca, de Vinícius de Moraes. Eles poderão ouvir pelo YouTube. Essa música fala sobre uma foca que vai se apresentar no circo, e essa foca é uma foca malabarista. Muito bem. Na sua cidade natal, Brodowski, Cândido Portinari, que nasceu em 1903 e faleceu em 1962, tem lembranças relacionadas ao circo. Essas lembranças foram registradas em suas telas. Pergunte aos alunos como se chama a parte do circo onde acontece o espetáculo. Vocês sabem? Como se chama a parte do circo aonde acontece o espetáculo? Vocês podem colocar no chat.
Vocês podem escrever neste momento? Tudo bem, Lilian? Os professores podem escrever e responder essa pergunta? Pode sim, Silvia. Ok. Como se chama a parte do circo aonde acontece o espetáculo? Ah, nós temos já aqui alguns professores respondendo. Professores, será que todos nós já fomos a um circo? Há um circo de lona, há um circo que acontece no teatro, há um circo de rua, há apresentações, performances na rua. Na cidade de Mauá existem apresentações de circo. Vocês já viram circos na cidade de Mauá, de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra? Ok, os professores estão respondendo. Sim, e acertaram a resposta. Como se chama a parte do circo aonde acontece um espetáculo? Se chama picadeiro. Ah, sim, professores, todos estão acertando. Alguém quer escrever alguma coisa sobre circo? Se já foi ao circo? Aonde foi? Qual o nome do circo? O que impressionou? O que vocês gostaram do circo? É uma arte muito bonita e muito interessante. Hoje em dia existem as escolas de circo. Sempre foi uma tradição familiar, mas hoje em dia, século XXI, final do século XX, século XXI, existem as escolas de circo, onde a pessoa que tem a vontade de aprender as artes circenses vai aprender uma linguagem que mais a interessa. Palhaço, malabarista, trapezista, ilusionista e etc. Ok. Vamos falar para os nossos alunos dos contorcionistas, que é uma arte que existe desde o Antigo Egito. Tá? O que é o contorcionismo? É preparar o seu próprio corpo para fazer movimentos aonde são movimentos que até parecem e são antinaturais para a maioria das pessoas. E essas imagens nos impressionam muito. É a flexibilidade do corpo. Será que nós podemos pesquisar pequenos vídeos e pedir para que os nossos alunos assistam através do YouTube, né? Através de outras formas de comunicação sobre contorcionismo e a flexibilidade do corpo? Então, nós vemos que principalmente os chineses trabalham essa arte há muitos anos, né? Uma arte milenar, e nós observamos como é que esses contorcionistas trabalham no circo. Vamos falar para os nossos alunos que existem esta arte de contorcer o corpo. Alguns dos nossos alunos já até praticam, não é verdade? Tá? Nós temos alguns alunos que podem fazer o movimento que vocês estão vendo no slide, que se chama ponte, onde ele vai se inclinando para trás até atingir as mãos no solo. Então, o movimento humano para frente, de abaixar e amarrar um tênis, por exemplo, é um movimento bastante natural. No entanto, o movimento contrário, aonde você vai se inclinando para trás até encontrar a sua mão no chão, já é um movimento que existe uma certa habilidade. Mas alguns dos nossos alunos, sim, praticam e fazem esta forma de movimento. Nós não vamos pedir para os nossos alunos praticar contorcionismo, não, porque nós estamos longe, nós estamos com a aula online e podemos propor algo perigoso para eles. Não vamos fazer isso. Nós vamos pedir para que eles assistam filmes e vídeos. E os que fazem isso de maneira natural, né, poderão até mandar pequenos vídeos ou fotografias para vocês sobre o contorcionismo que eles realizam. Mas nós não vamos pedir, nós não vamos sugerir, porque alguns alunos não têm essa habilidade e poderão se machucar. Então, nós não vamos fazer isso, tá? Mas vamos pedir para que eles assistam pequenos vídeos.
Aqui tem alguns professores falando, mas eles já fazem isso sem a gente pedir mesmo, principalmente os alunos pequenos. Verdade. Ok. Aprendendo um pouco mais sobre o contorcionismo, vai aí um link do YouTube. Toda vez que eu ponho link, são links curtos, tá? De 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que fala sobre uma linguagem, que depois vocês também podem compartilhar com os seus alunos. Lembrando, minha gente, que nós sempre devemos assistir aos vídeos antes de passar para os nossos alunos, do começo ao fim, para ver se está apropriado à sua idade, ok? Então, fica a sugestão para esta semana, para os nossos alunos trabalharem a linguagem do circo. Não é interessante? O que é que vocês acham? Tá? Esta semana propomos para que os alunos pesquisem, os nossos alunos trabalhem a linguagem do circo, e, na verdade, será um trabalho que vai durar 2 semanas, porque esta próxima semana, nós, professores, não estaremos propondo nenhuma atividade, porque estaremos no momento do desplugado, 1 semana de descanso do trabalho online. Tá? Mas os nossos alunos em casa, eles podem continuar pesquisando, fazendo trabalhos, né? Poderão também parar, desplugar e descansar um pouquinho, tá? Nós voltaremos às nossas atividades a partir do dia 31 de agosto, onde teremos aula no Centro de Mídias a partir das 7 horas da manhã, minha gente. O que for apresentado no Centro de Mídias, no dia 31 de agosto, será reapresentado à tarde e também depois será reapresentado à noite, tá? Então, dia 31, todos no Centro de Mídias, a partir das 7 horas da manhã, tá? Serão apresentações ao vivo pelos canais do Centro de Mídias. Depois nós teremos algumas aulas que nós vamos assistir para aprofundar os nossos conhecimentos. Isso no dia 31 de agosto, depois do desplugue. Lembrando que a nossa gravação está sendo feita ao vivo. Nós não temos edição de imagens e também não temos edição de voz. Então, vocês desculpem as nossas falhas que podem acontecer durante essas apresentações. 8º e 9º anos, podemos já pedir para os nossos alunos conhecer um pouco mais sobre a história do circo, tá? E podemos também pedir para que eles estudem a arte da palhaçaria. Sim, é assim que fala, a arte da palhaçaria, a arte de fazer rir. E que tal os nossos alunos pesquisarem um pouquinho sobre os palhaços nos hospitais, os chamados doutores da alegria, aonde eles se apresentam em hospitais. Há vários vídeos no YouTube, aonde os nossos alunos podem ver pequenos vídeos com a forma de trabalho dos doutores da alegria nos hospitais. Porque uma pessoa estando doente em recuperação, se ela ri, se ela espairece, se ela dá risada, se ela fica alegre, a cura vem mais rápido. Palhaçaria, arte de fazer rir. Na Idade Média, surgem atores andarilhos. Ganhavam contando histórias engraçadas. E neste momento surge a comédia dell'arte. Podemos falar para os nossos alunos dos 8º e 9º anos e também do ensino médio um pouquinho sobre a comédia dell'arte, pedir para que eles façam pesquisas. O que é a comédia dell'arte? A comédia dell'arte, ela traz para nós personagens que estão até hoje fazendo sucesso. Quem são esses personagens? Nós temos o Arlequim, o Pantaleão, o Capitão, o Polichinelo e a Colombina. O Arlequim era um acrobata que possuía muitas habilidades. Ele era um servo astuto e um pouco ignorante, e também ingênuo.
Pantaleão era um comerciante idoso, e mesmo com a idade avançada, costumava se apaixonar facilmente. No entanto, ele tinha uma característica: Pantaleão era avarento. E o capitão? A personagem capitão da comédia dell'arte era um militar que gostava de festa, era fanfarrão, mas tinha uma enorme insegurança, uma insegurança própria dos covardes. E o Polichinelo? Era um criado simples e gracioso que gostava de uma boa macarronada. E temos também uma mulher, uma personagem conhecida até hoje, que era a Colombina. Era uma criada com extrema agilidade, esperta e inteligente, e ela costumava tirar proveito de todas as situações. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando um pouco sobre a história da comédia dell'arte, como ela surgiu na Idade Média. Que tal nossos alunos fazerem pesquisas nesse sentido e falarem um pouco sobre as personagens? Piruetas. Que tal pintar o rosto como um palhaço? Que tal cantar a música Piruetas de Chico Buarque de Holanda e gravar? Fica um link de YouTube onde uma menina de cerca de 10 a 12 anos canta a música do Chico Buarque, Piruetas, e ela vai fazendo uma performance, ela vai fazendo gestos com o rosto, com as mãos, ela segura um balão e vai cantando essa música de uma maneira bastante graciosa, bastante interessante. Que tal pedir para os nossos alunos cantar uma música relacionada ao circo e ele enviar um pequeno vídeo com sua apresentação? Primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. Vamos falar para eles que existe o circo social, que é a educação de jovens e crianças por meio da arte circense. Há muito tempo descobriu-se que nas comunidades que existe uma certa dificuldade com relação à cultura e à arte vai para dentro da comunidade. E dentro dessa comunidade, para entreter e até recuperar jovens e crianças, muitas vezes recuperar do mundo do crime, há o circo social, ou seja, pessoas que ensinam as crianças dentro das comunidades a fazer malabarismo, a arte do palhaço, a arte do trapézio, a arte do contorcionismo. Então, muitas vezes, o circo, que é uma forma de arte, também pode ter uma função social. Aqui na cidade de Mauá, no Paço Municipal, muitas vezes nós já tivemos apresentações de circo no Dia das Crianças, né? Outras datas comemorativas, aonde pessoas ligadas ao teatro, também ligadas ao circo, ensinam às crianças alguns truques. Será que nossas crianças já participaram, nossos alunos e os nossos alunos do ensino médio? Será que algum dos nossos alunos conhece a arte circense? Então, para os alunos do ensino médio, que já se expressam melhor, né, através da palavra, da escrita, pergunte para eles por que a linguagem do circo é considerada arte. Fale para eles que o dia do circo é no dia 23 de março. E fale para eles também um pouquinho mais sobre a história do circo. Aí vai um link do YouTube, onde vocês poderão ver um pouquinho mais sobre o circo e sua história. Quando esses slides chegarem no e-mail de vocês, é só vocês abrirem os slides, clicar nas letras azuis e vocês terão acesso aos vídeos do YouTube. Pergunte também aos nossos alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos do médio, né? Carlitos, o personagem de Charlie Chaplin, era um palhaço? Vamos pedir para que os nossos alunos assistam pequenos vídeos de Carlitos, que além e acima de tudo, ele era
um grande mímico? Que tal conhecer essa personagem que fez sucesso no cinema e no mundo? Carlitos, o vagabundo, como era conhecido, né? Como que é a característica do Carlitos? Como foi o trabalho do Charlie Chaplin? Quais foram as apresentações do Charlie Chaplin? Como ele se caracterizava? Ele pintava seu rosto? Ele colocava uma roupa especial para se transformar em Carlitos? Como eram seus sapatos e os seus adereços? Costumava usar uma cartola e uma bengala? Como é que Carlitos andava? Faça a pergunta para os alunos, peça para que eles vejam vídeos, os nossos alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio. Porque assim eles vão conhecer um pouco mais sobre a arte de Carlito. Carlitos que esteve fazendo filmes de sucesso no cinema mudo e depois também, mais para frente, quando já existia o cinema falado, Carlitos continuava fazendo sucesso com a sua personagem, o vagabundo. Peça para os nossos alunos assistirem o filme O Palhaço com Selton de Mello. Na verdade, este filme ele não é exatamente um filme só para rir, embora exista, sim, cenas de riso. Mas a história do filme se trata da procura de uma vocação. E talvez seja interessante para os nossos alunos que no ensino médio também estão procurando uma vocação. No filme O Palhaço com o Selton de Mello, nós temos aí um link do YouTube, onde há a apresentação do filme, e depois os alunos podem procurar o filme no YouTube e assistir o tempo todo, né, o filme inteiro, tá? Nós temos uma personagem que trabalha no circo com o seu pai, mas ele acha que não consegue mais ser engraçado, que perdeu a vocação de palhaço. E ele se pergunta, será que eu estou na profissão certa? Eu aprendi essa profissão com meu pai, a ser palhaço, mas eu estou na profissão certa? E muitos alunos também estão à procura de uma profissão, de um fazer, de um sentido para a sua vida. Será que assistir o filme do Selton de Mello, O Palhaço, não seria interessante para eles? É filme brasileiro e nós temos a história, né, da procura de uma vocação. Então, nossos alunos muitas vezes estão acostumados a assistir filmes de origem estadunidense, filmes de ação, filmes de violência, e um filme que é mais para pensar e trabalhar um tema, que é o tema da vocação, pode até parecer um pouco parado para os nossos alunos. Mas nós devemos, sim, convidá-los a assistir filmes brasileiros, tá? Faz parte da nossa obrigação, né, como professores de arte, convidar nossos alunos a assistir filmes feitos no Brasil e por brasileiros. Vamos falar sobre circo como indústria, o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, ele é apresentado em espaços teatrais com grandes montagens, com um grande número de artistas, e no momento está passando por dificuldades financeiras. Vocês estão sabendo? Mas nós temos no YouTube várias apresentações, vários trechos de apresentações. Aí no slide ficam 3 propostas, aonde nós vamos falar para os nossos alunos do circo como indústria cultural. Quem são esses artistas? Quem são essas pessoas que trabalham no Cirque du Soleil? Por que a maioria deles não podem, não devem mostrar o rosto e fazer parte da equipe como um todo e não como indivíduo, que é uma das filosofias desta companhia, né? Companhia circense, que é o Cirque du Soleil. O circo como indústria cultural. Então, nós temos circo desde das ruas, das nossas ruas, nos faróis, né? Quando param os carros, os artistas fazem apresentações e depois arrecadam um dinheiro para o seu sustento, até grandes apresentações, como, por exemplo, o Cirque du Soleil.
Os nossos alunos precisam conhecer essa gama de informações a respeito do circo. Vamos pesquisar com os nossos alunos do ensino médio, vamos conhecer nossos alunos um pouco melhor essa semana. Vamos perguntar para os nossos alunos: você já fez aulas de circo? Pode ser que os nossos alunos nos surpreendem e falam: sim, já fiz aulas de circo. Eu sei fazer malabarismo, eu gosto do trapezismo, trapézio. Pergunta para os nossos alunos: você já praticou malabares? Você, aluno, trabalha com malabares no farol, na rua, na sua cidade? Como nós estamos lidando com um público que é o ensino médio, que tal conhecer esses nossos alunos melhor? Será que os nossos alunos, eles já trabalharam nas ruas? Com os pais, com amigos, com colegas, nos faróis? Será? Vamos perguntar, não é interessante perguntar? Você, aluno, faz trabalho como palhaço em festa infantil? Pode ser que sim. Pode ser que alguns dos nossos alunos do ensino médio já estejam trabalhando como palhaço ou já estejam trabalhando como alguma personagem em festas infantis. Você, aluno, pratica mágica? Faz mágica para os colegas ou faz mágica em festas como uma pessoa contratada? Sabemos que a proposta é que crianças estudem. E a proposta trabalho, ela não é uma proposta para menores de 14 anos. Mas nós estamos lidando com o público do ensino médio. Alguns alunos já estão trabalhando. E será que alguns dos nossos alunos trabalham com a linguagem circense? Que tal conhecer e que tal depois compartilhar com a gente? Né? O nosso aluno sabe contar uma piada, ele sabe fazer rir? Que tal ele contar uma piada, filmar e mandar para nós? Muito bem, Lilian, você não está conseguindo ver as imagens? Estou sim, Silvia, tá normal. Ok, nós temos alguns professores falando que não estão vendo as imagens. Pode estar acontecendo, mas este vídeo ficará disponível no YouTube e depois eu vou mandar para vocês o PowerPoint no e-mail de vocês. Hoje mesmo vocês vão receber, ok? Ô, Silvia, quando você terminar a apresentação, você me passa a palavra que eu quero esclarecer as dúvidas sobre a lista, tá? Ok, muito obrigado. Já estamos terminando, tá? Então, nós terminamos procurando conhecer nossos alunos do ensino médio, procurando falar com os nossos alunos sobre a linguagem teatral do circo, a história do circo. Os nossos alunos têm condições de fazer pesquisa. No YouTube existem inúmeras apresentações circenses. Escolha algumas apresentações pequenas. E na nossa apresentação de hoje, existem muitas sugestões para vocês, professores, e para os alunos, tá? E dessa maneira, encerramos a 12ª TPC de Arte, o circo como expressão artística. Estiveram nessa apresentação Silvia Allers, que sou eu, e também Lilian Scala, que é a nossa PCNP de Projetos Especiais da Diretoria de Ensino de Mauá. Encerramos a gravação, mas não a TPC. Vamos, então, deixar com vocês um grande abraço, uma ótima semana que vem, todos